sejas meu universo. Boa tarde para todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado vocês que nos escutam, que nos vê, independente de onde você esteja. Que Jesus abençoe sua vida grandiosamente nesse início de tarde. Hoje nós vamos evoluir um outro assunto. Estava com muita saudade de vocês, mas os âncoras aqui fizeram um trabalho abençoador. Pastor Jonathan está aqui novamente. Pensei que porventura ele estava escondido numa caverna e Deus ia levar ele na carruagem de fogo, mas não aconteceu ainda não. Vai arrebatamento. Hoje estamos com o nosso irmão aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, que estará se apresentando, Jussivan. Amém. Está também aqui nos bastidores, Valdinei, meu grande amigo. Amém. Vai ficar aqui também. Se você quiser revelar a entrevista que tivemos com o Valdinei, ele vai voltar de novo, no nome de Jesus, que é Igreja Pós-Moderna, e foi edificador. Áudio e vídeo, Aline Félix e Rafael. Vai ficar aqui também, no nome do Senhor Jesus Cristo, os patrocinadores, as obras sociais que assim o podcast também abraça. Também, irmãos, não deixe de dar o like lá, não deixe de se inscrever. Nós contamos com a sua colaboração para que o conteúdo seja cada vez mais relevante e alcance pessoas no nome de Jesus. Amém? Deixo aqui as saudações com o pastor Jonathan e depois o nosso irmão Jussivan. Amém. Glória a Deus. Paz, irmãos. Que Deus abençoe a sua tarde. É uma honra poder mais uma vez estar aqui. Amém? E de uma forma extraordinária vamos ser muito abençoados hoje através, amém, do nosso amado diácono Jussivan, um homem de Deus, e eu quero já deixar o irmão à vontade para poder estar se apresentando, falando para os nossos ouvintes aí quem é o nosso hoje convidado. Olá, Jussivan é meu nome, aqui congrego a Assembleia de Deus Missão Petrolândia, professor há quase 9 anos aí, compromisso com a palavra de Deus, instruindo, né, e edificando pessoas ali na nossa congregação. E hoje para mim uma oportunidade de estar conhecendo os pastores aqui e estar participando aqui desse podcast para junto falarmos aqui da palavra do Senhor. Será gratificante e aí é uma honra para mim também, com o nosso mestre Dinei está aqui nos acompanhando, não tanto esse privilégio. Será uma satisfação estar compartilhando aqui com todos vocês. Amém. Diácono Jussivan, é um privilégio, é nosso. Depois no final você deixa o endereço da sua igreja, se caso as pessoas que vê esse canal quiser fazer uma visita, manda um abraço ao pastor, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas para a gente começar a evoluir o assunto, que hoje nós estamos aqui para aprender com o nosso professor, né, no nome do Senhor Jesus, é necessário o crente, né, participar de estudos bíblicos, mas o tempo que nós estamos vivendo, que aonde, diácono Jussivan, as pessoas elas têm muito conhecimento, mas tem pouca sabedoria para se lidar com tal. Aqui no carta do apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, está escrito: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Já vou fazer uma pergunta, e como o senhor também é de uma igreja que tem oriunda do pentecostalismo, né, igreja pentecostal como a gente, então nós não temos preconceito com reformado, nada não, tá bom? Nós somos integral, não faz mal para ninguém, tá bom? Mas o senhor que é professor de escola dominical, o senhor que está se esmerando ali para elucidar o povo de Deus acerca das Santas Escrituras, sabemos que hoje em dia tem 2 departamentos na igreja que parece que os crentes somem. O primeiro é o Ministério de Oração, o segundo é culto de ensino, ou escola dominical, como é falado em muitas igrejas. E vai uma pergunta para o senhor, uma bomba aí no seu peito, em nome de Jesus. Qual desafios que hoje os professores de escola dominical estão tendo no tempo atual para
ministrar, para ensinar? Quais são os desafios? Fala pra gente. Bom, realmente é uma bomba ali, porque... mas partindo do pressuposto no próprio ensinamento de Jesus, para iniciar ali a ordem missionária, após a ressurreição de Cristo, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, o próprio Jesus vai dizer: ide por todo mundo, fazendo discípulo de todas as nações, ensinando-a a guardar tudo que eu já vos tenho dito. Partindo disso, o ensinamento, isso parte também da parte coletiva dos pastores, ensinar os seus liderados, seus membros, a como buscar o conhecimento a partir de Cristo, que é através da igreja, dos pastores, a ter essa participação. O desafio maior é trazer o coletivo para dentro do estudo da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus, como está escrito aqui no texto de Pedro, é para que cresçam na graça. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, a humildade. Então tudo isso vem dentro desse contexto, para que a igreja aprenda a ser uma igreja madura, crescendo no conhecimento. Você só pode crescer no conhecimento de Cristo aprendendo de Cristo, correto? Então, os textos que Jesus ele nos traz para que uma igreja, ou os membros, ou os líderes cresçam, é participando do estudo da palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje a fuga, se nós pudermos comparar nisso, é no culto de doutrina, ou seja, o culto de ensino. E aí tem outro problema. O que se ensina no culto de ensino? E outro problema é na escola dominical. São desafios extraordinários que a gente tem, porque os assuntos são um assunto extraordinário, assuntos atuais para a gente vencer os desafios, mas a participação é mínima. E aí a gente não tem, principalmente da nossa parte, o apoio coletivo dos pastores para que o incentivo da participação na escola dominical, outro incentivo na participação no culto de doutrina, o que seria hoje essa problemática e esse desafio que nós temos. Agora, vencer isso, teria que ter a participação dos pastores, juntamente com o superintendente, com toda a parte coletiva da igreja, então, para a gente vencer e quebrar essas barreiras. Então o senhor está pronunciando, tecendo essa opinião, que eu respeito muito, como se fosse tipo assim, entre aspas, na minha percepção, colocar o que o senhor falou. É como um tipo... Como que as ovelhas vão se empenhar se não tem o direcionamento pastoral? Exatamente. Entendi. É como... tipo aquele velho ditado, não é uma crítica, viu? Não tem como o pastor erguer um trabalho de ministério de oração se ele mesmo vai orar. Não tem como você erguer um trabalho de curso de ensino se ele mesmo senta para aprender e ensinar. Exatamente isso. Então, para mim, bem respondido e é um destaque, né? O maior desafio começa nem para aquele que está lecionando, é para aqueles que direcionam para quem vai lecionar. Amém. Porque é difícil para um professor ele estudar a semana inteira, buscar assuntos, trazer didática ali para a igreja, porque esse é o crescimento da igreja, especificamente da igreja. O estudo da escola dominical e o estudo de doutrina, de ensino, é para a igreja, para os santos, para os salvos. Mas a participação desses salvos é mínima. E aí, a partir desse desafio aí, já começando dos pastores, do superintendente, para que venha esse apoio. E com isso a gente ganha no coletivo. E quem ganha nisso? A igreja, uma igreja madura, uma igreja crescente, uma igreja... Não, a igreja é que ganha. Exatamente. Porque hoje em dia também, pastor, para você fazer essa pergunta, eu vejo também que a igreja cobra muito e entrega pouco. Não tem como você cobrar naquilo que você não é exemplo. Não, eu estou falando na questão não é nem dos pastores agora, não. Estou falando da própria igreja. O seu aluno lá da sua escola dominical da Igreja Assembleia de Deus, ele vai te cobrar 1000 conhecimentos. Mas se você perguntar para ele assim, ô varão, você leu pelo menos um versículo da Bíblia, ele vai falar que não leu. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não, isso é fato. Entendeu? Mas bem respondido. Antes da gente começar a gravar aqui, o Valdinei, que é o acompanhante dele, tá? Acompanhante no sentido de amizade, tá, irmão? Misericórdia. Mestre, né? Tava falando que perguntou lá, um rapaz lá sobre o que o irmão pregou lá. O rapaz não sabia falar.
Entendeu? Não, é pior quando Sabe nem o texto que leu. quando você prega, a pessoa vai dizer assim, nossa, que culto forte, que palavra forte. Qual foi a mensagem? Ô, irmão, qual foi a mensagem? Não, irmão, eu não sei da mensagem. Foi forte, hein? Irmão pulando, rotando, falando em língua. Isso é aquela coisa toda. Acontece bastante. E o que Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulo, né? Fazer discípulo. Não é simplesmente criar ali digamos, uma comunidade de membros, mas é fazer discípulos. Esses discípulos vai fazer discípulos fazendo discípulos para que a igreja seja um coletivo, como Paulo cita, Efésios capítulo 4. Um para pastores, outro para doutores, mestres, assim, para que todo o corpo cresça no aperfeiçoamento. Às vezes eu fico me perguntando, qual o real interesse, qual a real intenção da nossa liderança eclesiástica, sabe? Aonde estão firmadas suas intenções? Às vezes eu fico me perguntando em relação a isso, porque a Bíblia é tão clara em alguns aspectos e assuntos que o senhor consegue enxergar dessa forma, o pastor Venâncio, os irmãos que estão aqui presentes, né, o irmão Claudinei, né? Valdinei. A gente consegue enxergar, mas a nossa liderança não enxerga isso. Sabe? Essa força que precisa ser unificada para poder fazer com que a igreja participe. E através disso a gente vai vendo portas sendo abertas e que estão sendo portas de dispersação. Por exemplo, as redes sociais hoje. A gente tem visto as redes sociais hoje se tornar um instrumento de destruição na vida dos irmãos, dos crentes hoje em dia. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor, emendado nessa colocação que eu acabei de fazer, é que esse tempo que a gente vive hoje, as redes sociais elas têm impactado muito, tá certo? Nas igrejas. E acredito eu também, principalmente nas escolas dominicais. Como o senhor analisa hoje essa questão das redes sociais hoje no meio cristão? Qual que é a interferência que o senhor percebe hoje em relação a isso? A questão das redes sociais, embora é um mecanismo extraordinário, quando ela é bem utilizada, é que hoje as igrejas, eu não sei se eu posso dizer que elas demoraram ou estão demorando para se adaptarem a isso, mas o contexto em que os membros recebem via as redes sociais, às vezes é muito mais destrutivo do que construtivo. E aí, por não ter ali digamos, uma crítica ao que estão recebendo, seja o conteúdo, seja um filtro, digamos, obrigado, pastor, é que eles acham que toda informação, como o pastor colocou aqui na primeira pergunta, toda informação é coisa verídica e doutrinária, e às vezes não é. E isso traz a fuga para dentro das congregações das igrejas, porque hoje o número de desigrejados que já consideram assim é um absurdo. De 8 mil, depois da pandemia passou para 25 mil. Nossa, isso, fato, via internet. E aí o que muitos pregam, o que muitos vêm trazendo, seja o conteúdo que é pregado, que é ensinado, é uma ferramenta extraordinária. Mas às vezes ela mal utilizada, ela se torna uma ferramenta destrutiva. Agora, os desafios para nós podermos reverter a situação era pegarmos esse material e utilizarmos ele a nosso favor, porque isso vem demoradamente. Um podcast como esse aqui, se digamos assim, de cada 10 igrejas tivesse um conteúdo como esse para dar instruindo, uma escola dominical online, dar um estudo online para os seus membros tivessem a capacidade de o acompanhá-lo, seria muito mais vantajoso do que os materiais que eles recebem que a gente não tem conhecimento. E o que eles fazem? E aí entra a parte destrutiva, que a gente não tem como acompanhar o que eles estão vendo, assistindo, acompanhando pela internet. Ele chega na igreja de qualquer forma, ele vai participar do corpo de Cristo de qualquer forma, que isso é muito destrutivo, que os pastores não tem como, você não tem como acompanhar todos os membros que eles estão assistindo. E é uma forma de fuga, porque da santidade, da santificação, da separação, o que é o corpo de Cristo, o que eles acompanharam via diária ali, e como eles estão se comportando. E a santificação, às vezes ela vai ficando de lado.
E a internet ela vai entrando como uma rede destrutiva e é muito sutil, a gente não percebe. E daqui a pouco se torna o quê? Um desigrejado. Um número absurdo. Essa raposinha. Não, e a gente e esse número que o pastor Bena citou aqui, eu acredito que ele deve estar colocando no país todo. Mas se você for falar por estado, eu acredito que por estado você pode colocar esse número, 25 mil. Não, eu tenho, erroneamente, perdão, é de 8% da população para 25%. Ah, Mas 25%. Aí, Isso é muito grande. aí é muito grande. Aí coloca 25% por estado, um exemplo. Entendeu? Belo Horizonte, por exemplo, tem uma população estimada em 2,5 milhões de pessoas. Coloca 25% em 2,5 milhões de pessoas. Imagina, 25% em 2,5 milhões, desigrejado. Não, mas aí... Quantas igrejas? Mas aí é até mais complicado para você entender. Porque 25% não é de uma população, é 25% de igreja. De igreja. Entendeu? Então vamos supor que tem 2 milhões de não sei quanto. Vamos supor que nessa conta em matemática, exemplo, conta de padaria, tem... Na igreja de 800 pessoas... Não, vamos supor que dentro de Minas Gerais tem 100 igrejas, 100 membros, dentro de Minas Gerais tem 100 membros, 100 pessoas evangélicas, exemplo. Aí 25% de 100 vai dar 25. Então é a mesma coisa de a igreja está funcionando atualmente com 75% delas só. Mas esses 75 se tornaram desigrejados. Entendeu? E esse prejuízo. Via o quê? Muitas das vezes via internet. Acompanhamento de conteúdo que eles assistem, que eles acompanham, que vem como uma forma destrutiva e não como uma forma construtiva. Aí agora, só para concluir, o que o senhor ensinou no culto de ensino? Quem foi mais forte? O que fez mais efeito? O que o senhor ensinou no culto de doutrina, na escola dominical? Ou que a internet levou para eles? Muitas vezes a internet acaba ganhando. Para reverter isso aqui, eu não tenho a receita. E nós temos que buscar em Cristo e continuar. A receita é buscar em Cristo na oração para poder reverter isso. E instruir que isso é destrutivo. Para um cristão deixar a palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus, para o crescimento, né? Crescer na graça e no conhecimento. Mas aqui tem um segredo. É de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Ô pastor, Varão, eu falo para você o seguinte, que às vezes hoje eu me espanto com a falta de criatividade, com a falta de estratégia. Porque, por exemplo, se acostumou muito a você nominar os cultos. Nem sei, tem demais. Entendeu? E aí o que acontece? Por exemplo, num culto de domingo que você sabe que a igreja lota, aí o líder daquela congregação, ele quer pregar uma mensagem, ele quer que alguém pregue uma mensagem que vai, por exemplo, impactar aquela multidão. Mas imagina se ele transformasse o culto de domingo num culto de doutrina, por exemplo, num culto de ensino. Vamos pegar um culto de ensino. Hoje pela manhã nós não vamos ter escola dominical, não, tudo bem, mas não avisa que vai ser à noite no culto, por exemplo. E hoje nós vamos falar sobre a santificação. Hoje nós vamos falar sobre crucificação. E você usa isso para poder ministrar para a igreja, sabe? Essa estratégia hoje é que tem faltado. Vou dar um exemplo rápido aqui para o pastor Venâncio para a terceira pergunta. Paulo, quando chega em Troade para poder pregar a mensagem, a estadia deles ali era 7 dias. Ele começa a pregar uma mensagem, a meu ver, normal. Não vou dizer simples, porque a mensagem vindo da parte do Senhor é poderosa. Mas começa a pregar uma mensagem, mas ninguém sabia que no final da mensagem o Eutico ia cair da janela e ele ia servir a ceia no outro dia. Entendeu? A noite inteira de mensagem. Ele prega a mensagem, dura a noite toda, dura a madrugada toda, e durante esse percurso o cara cai da janela, quebra o pescoço, né? E morre. Entendeu? E é ressuscitado. Aí é ressuscitado por Paulo. Paulo volta a continuar a pregar a mensagem. Quando no amanhecer do dia, ele serve a ceia. Exatamente. Então, ou seja, estratégia. Entendeu? E aí eu creio que é isso que tem faltado hoje em dia. Para você poder tirar um pouco o foco das pessoas das redes sociais. Daquilo que ela tem absorvido através da internet. O culto temático, embora ele tenha entrado de uma forma sutil, mas ele coloca nas pessoas uma ideia de que, como é que eu posso dizer? Aquele culto é específico para quê? Mas o culto, primeiramente, a preposição do culto é de adoração a Deus.
Correto? O culto em si é de adoração e gratidão a Deus. Sim. Esse é o culto. Agora, o que acontecer ali É consequência. é consequência, desculpa, e o mover do Espírito Santo. Quer atender? Não, fica à vontade. Aqui nós é ao vivo. É minha esposa que tá ligando. É melhor você atender. Porque, né, irmãos? Vai que depois a gente tá. Tá tranquilo, ela sabe que a gente tem. Então, dentro desse contexto, os cultos temáticos ele vem tirando como que eu posso dizer? Tem gente, digamos assim, tem um culto de missão. Ah, não, eu hoje vou porque tem culto de missão, tem pregador de fora. Ah, tem culto, eu vou falar na nossa congregação. Ah, tem culto do Dia das Mães, tem culto do Dia dos Pais. Então as pessoas vêm porque se sentem ali representados. Mas se nós pegarmos do pressuposto que o culto é de adoração a Deus, toda a preposição, todo o contexto deveria ser para quê? Para nós irmos agradecer a Deus e cultuarmos a Deus, que é o Rei dos Reis. Só que quando nós trazemos para dentro desse tema, aí a gente acaba colocando as pessoas uma separação, digamos assim. Ah, não vou hoje no culto não, porque é culto do Dia das Mães. Eu não vou acreditar também. O que acontece? Eu vejo que hoje em dia acontece também muito mais do mesmo. Entendeu? Acho que o maior desafio de um pastor começar um novo trabalho, e eu acho que tem que ser, né, para todos os pastores, é não ser uma cópia da onde ele veio. Porque o esqueleto doutrinado talvez pode ser o mesmo, é o que ele aprendeu. Mas vamos lá para a terceira pergunta. Vou fazer duas perguntas em uma só, tá bom? Porque uma emenda a outra. Terceira. O senhor considera que a igreja não faz mais questão dos ensinos bíblicos? Para me fazer a outra pergunta aqui. Desculpa, não posso repetir, por favor. O senhor considera que hoje a igreja ela não faz mais questão do ensino bíblico? Exemplo, hoje em dia na igreja está tendo uma falência dos ensinos bíblicos. O que essa falência está falecendo? Está vendo que não tem uma demanda, aí automaticamente o líder entende e estende para aquele que ministra e fala assim aqui, leciona, melhor dar um tempo, o pessoal não está vindo, você acha que as igrejas não estão fazendo mais questão? Eu acredito que não é por esse lado. Não, tirando assim a Assembleia de Deus aonde o senhor congrega. Não vamos colocar não vamos colocar todas, porque todas usam a palavra, né? Mas é como a palavra está sendo utilizada. E para quê? Porque se o senhor tem doutrina, sua igreja tem doutrina, tem o ensinamento da palavra de Deus, o senhor vai manter. Embora que os mecanismos utilizados hoje, culto doutrinário, né? O culto de doutrina seria para doutrinar a igreja, ensinar o que é doutrina. Doutrina é o ensino da palavra de Deus. Isso. Se isso faltar, a congregação, a igreja, o ministério está fadado a fracasso. Porque o pressuposto é o quê? Ensinar de Cristo. Não tem outro. Se a igreja ela tirar isso de si mesma, ela está fadada a fracasso. Ela vai se tornar o quê? Um mero movimento. Talvez o que esteja acontecendo hoje e o que tenha dado essa fuga é o que de fato é a doutrina. É como nós já falamos aqui a respeito da barba. Se for pegar o contexto da atualidade de hoje, a cultura de hoje, talvez isso tenha dado a fuga em alguém. Não, o pastor vai falar da minha barba. E aí entra nos contextos que, se nós fôssemos entrar, daria uma vasta... né, evoluir outros assuntos. Exatamente. Abriria para outras áreas. Então, é o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, o que está sendo instruído, o que está sendo doutrinado, colocado a igreja como doutrina. Lembrando que Jesus, embora ele pregasse para todas as classes de pessoas, mas no primeiro sermão de Jesus, no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 8, quantas mil pessoas estavam ali para receber o ensinamento de Jesus? Eu vejo que hoje a problemática é que os pastores eles não atraem as pessoas para ouvi-lo. E talvez seja aqui onde está o nosso problema. O porquê? João Batista, as pessoas iam para ouvir o discurso de João Batista no deserto, na beira do Jordão. E eram batizados. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Digno.
Isso é muito forte, digno, né? Digno, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Que tinha alimento. Exatamente. Talvez não está faltando o ensinamento, a instrução, mas como que está sendo instruído. Há quem diga que João Batista pregava discurso duro. Isso, se nós pegarmos e dividir por classe, talvez. Mas para aqueles que vinham sedentos ouvir a palavra de Deus, João pregava o arrependimento. Eu vos batizo com água. Produzir fruto digno de arrependimento, para que as pessoas vejam o arrependimento. Agora, se pegarmos no contexto todo, como que a igreja está sendo instruída, doutrinada, ensinada, e por que os pastores, nós professores, hoje não agrega tantas pessoas como João Batista, como Jesus? Naquele primeiro discurso de Jesus, tinha mais de 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes, homens, era 5.000, fora mulheres e crianças. Texto. E quanto tempo durou o discurso? Quanto tempo é o culto hoje? Talvez esteja embasado naquilo que a igreja está recebendo, como que eles estão recebendo, e o que se tornou a palavra de Deus. Para muitos está obsoleta a palavra de Deus. Muitos dizem, não vou não, porque é tudo ensino, tudo doutrina, é mais do mesmo. E aí que está a nossa problemática. Como o senhor falou, né? Talvez muitas vezes, assim, uma observação minha, que seria até a próxima pergunta, quando os líderes não fazem questão de ensinar suas igrejas, é porque ou duas ou uma. Ou ele está querendo alienar a igreja nele, no sermão dele, ou ele está querendo deixar a igreja mais confortável possível, porque crescer dói e aprender a trabalho. Porque eu costumo dizer uma frase, não sei se isso vai de encontro ao coração de quem está nos ouvindo. Quando você começa a ler a Bíblia começa a ler você. Então ela começa a tirar tudo aquilo que não está de acordo com ela. Então eu vejo que quando a pessoa foge do ensino, ela está fugindo de crescer em Cristo Jesus. Mas vai se dar aqui então com o pastor John, vai ser uma bomba. Olá, pastor, pega leve. Não vou pegar leve, não, o senhor é professor. Não, pode ir. É o seguinte, Barão, como professor do ministério, o senhor que é da Assembleia de Deus, lá de Petrolândia? Petrolândia? Isso, Petrolândia. Pregação Petrolândia. O aluno, ele pode confrontar o ensinamento, o seu ensinamento, o ensinamento do professor de escola dominical, porque às vezes o cara está ensinando algo ali, vai divergir do texto. Às vezes o cara está colocando um pensamento dele ali. E aí o aluno vai refutar, vai questionar, confrontar esse ensinamento, porque o que o texto está dizendo e a forma com que o texto está sendo aplicado está sendo diferente daquilo que ele está ensinando. O que o senhor acha disso? Qual que é a visão que o senhor tem disso? Você acha viável um aluno fazer esse tipo de confronto? Com certeza. Nas minhas aulas, né, o mestre Lilei nos acompanha aqui, sempre está conosco lá, eu faço questão, eu incentivo. O aluno tem que ser protagonista do seu próprio ensinamento. Eu não posso ser o dono da razão, eu estou aplicando a palavra de Deus. E olha que eu sou criterioso nos assuntos para que eles cresçam e tenham essa autonomia de questionar o assunto. Desde que seja pautado dentro do assunto que nós estamos pautando, desde que seja dentro daquilo que nós estamos discutindo na temática, desde que seja com um contexto, com uma lógica, com coerência, com coesão. A gente não pode trazer um assunto desconexo para a gente discutir, que aí isso vai tomar tempo, mas eu faço questão, eu incentivo. Leiam, estudem, tragam questionamento, porque isso enriquece a aula, enriquece o aluno. Se ele traz algo para discutir dentro do assunto, pautar ali, não, eu entendi assim, vamos ver no texto o que diz o texto. Se a Bíblia diz isso, vamos ficar com a Bíblia.
o professor da escola dominical ele não tem que ter uma pauta própria dele, ele tem que trabalhar dentro do assunto. E por isso que ele tem que ter uma boa exegese do texto, uma boa hermenêutica, porque pode vir coisas que a pessoa achou que é, mas não é aquilo que é. Tipo, coisas simples como o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3, quando Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Não teria dito. eu não teria dito, né? Mas vou preparar lugar. Olha o que Jesus disse. Teve vários alunos já que ele trouxe esse texto que Jesus tinha ido preparar lugar. Falei, vamos ver o que está no texto, se é isso mesmo que Jesus disse. Jesus falou, se não tivesse morada, Jesus não teria dito que tinha lugar. Mas Jesus disse, na casa de meu pai há muita morada. É afirmativo. Ali o texto não tem sombra de dúvida nisso. Agora precisa examinar o texto e o que o texto diz. E tem muitos hoje pastores que ainda afirmam que Jesus foi e pregam que Jesus ainda foi preparar o lugar. E quando ele estiver preparado, é que ele volta para nos levar. Mas o texto não diz isso. Dentro da escola dominical é o lugar ideal. Eu faço questão. Meus alunos, há muito tempo, traga assunto, discuta, traga conteúdo dentro, estude o assunto, pegue o assunto, leia, confira com a Bíblia se é isso mesmo que está dizendo, para que você chegue aqui e tenha o argumento. Porque é a coisa melhor para nós como professor de ver o aluno crescer e ter argumento dentro da escola dominical, respeitosamente. Respeitar o professor, respeitar os demais, se houver alguma pergunta, ser coletivo ali para que todos aprendam, porque isso é o crescimento. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Mas também tem que aprender com coerência e no texto bíblico. A gente está estudando a palavra de Deus, ensinando sobre a palavra de Deus, a gente tem que ser pautado por ela. Agora, unicamente ela não vai te dar todas as respostas que você precisa, e ele pesquisar. É por isso que eu falo, incentivo, para que vocês tragam o argumento, para que a gente possa conversar e sair daqui com um aprendizado melhor e um crescimento. Isso é crescer. A escolinha que o senhor dá aula lá, tem quantos membros? Alunos, acho que é matriculado, acho que 35, uma frequência de 22. Domingo de manhã? Isso. Caiu muito, né? Isso Caiu bastante. Caiu muito. Mas é uma escola de varões lá que... Já teve uma sala que não tava cabendo, né? Mas caiu muito, caiu bastante. Depois da pandemia pra cá nós tivemos muita fuga, né? Saiu bastante. Varão, vou fazer uma... Conseguiu. Eu acho pertinente demais isso. Isso demonstra também a humildade, né? Do ensinador. Eu posso... Não, pode, eu só ia acrescentar uma coisa aqui. Hoje em dia é muito difícil porque tem pessoas que acham que ele não pode ser contradizido naquilo que ele está falando. E Jesus mesmo, ele aceitava as contradições. Porque Jesus estava ensinando várias vezes, os fariseus falavam, peraí, está falando isso aqui, entendeu? E Jesus respondia. Então, tipo assim, tem pessoa que tem tanto medo e fala, não, senão vai dar problema. Gente, Jesus mesmo, por isso Jesus orientou que a gente temos que crescer no conhecimento na graça. Oséias, meu povo perece por causa do conhecimento. Sabe por quê? Porque Martin Luther King falou um negócio muito, muito legal, que é a fala mais famosa dele. O que espantava ele naquela época por os protestos dele não era o barulho dos maus, era o silêncio dos bons. Exatamente. Se você é crente, se você não vai brigar com a pessoa, mas se você pode buscar dialogar com ela, entender e tal. Você é um Nicodemos que sabe que não tem resposta dentro de Jesus, mas procura ele para, peraí, vamos ver o que vai acontecer aqui. Não quero que me indague, está desrespeito. Não, desrespeito é eu falar que o Senhor degrinir sua imagem, falar que o Senhor é isso, denegrir a sua imagem, falar que o Senhor é isso, aquilo, rotular o Senhor em várias esferas. Agora, o senhor está falando de uma tese, da palavra, eu tenho o direito de falar, professor, você quer me entender melhor e tal. Isso é normal, pode falar. Eu entendi assim. Seria bom que, isso, não sei se será possível algum dia, que num estudo aplicação da doutrina, um culto de doutrina, por exemplo, um membro que tivesse alguma dúvida, ele pudesse chegar e perguntar para o pastor. Questionar, né? Perguntar, não questionar, pastor, eu entendi dessa forma, porque hoje parece que até os pastores,
pelo menos que nós conhecemos, eles têm dificuldade de explicar o texto para aquele que tem dúvida. Acontece. Isso é verdade. Eu já fui chamado na secretaria do pastor exatamente por isso. O professor chegou e afirmou um texto que não condiz, e eu refutei, não consegui concordar com ele biblicamente, e fui chamado na sala do pastor, só que o outro não foi, para que nós colocássemos ali o que o texto diz, não é o meu ponto de vista. Como eu já disse e reafirmo, o professor não tem que ter um ponto de vista, ele tem que aplicar o assunto. É, verdade. Vamos lá. Varão, hoje em dia você sabe que por essa questão de discussão teológica e tal, que a teologia, eu até estava falando para o pastor Jonathan no carro, a teologia é uma matéria, é um ensino que eu gosto muito, mas a teologia não tem uma certeza, porque primeiramente teor quer dizer Deus, logia estudo, escrito do grego, né? Então estudo de Deus, ninguém estuda Deus, mas a gente se esmera naquilo que Deus colocou para nós como testamentário. O senhor vê que hoje, por causa das linhas teológicas que está acontecendo no tempo atual, os professores estão tendo uma dificuldade de ensinar as pessoas na escola dominical? Porque hoje em dia, no tempo atual, você vai ver muitas pessoas falando eu creio nisso, eu creio naquilo e tal. Talvez nunca nem sentou na sala para aprender, mas já vai crendo porque tem simpatia com o pastor. Aí você vai pregar lá, o cara, você acabou de falar de contradizer ou querer entender. Aí a pessoa chega e fala com você assim: não, eu pensei bem, você está falando errado, mas ele está falando uma teoria teológica e não a palavra. Entendeu? O que o senhor tem para falar isso para nós? Então, a respeito das linhas teológicas, que são várias, elas sempre têm um teólogo por trás. Mas se o senhor pegar bem o que Paulo ele fala aos Gálatas, no capítulo 1, né, Paulo, nós todos conhecemos que ele teve uma formação diante de Gamaliel, dentro do próprio judaísmo, dentro do próprio ministério levítico, que eram os mais radicais na época. E Paulo ele vai falar que ele, anteriormente, ele era o quê? Ele perseguia a igreja por quê? Pelo zelo. Mas quando Paulo ele conhece a Cristo, depois que Paulo é batizado, convertido a Cristo ali em Damasco, Paulo, aos Gálatas, né, ele traz essa referência para nós, que o que ele aprendeu, ele não aprendeu do homem, mas Paulo ele vai trazer dentro dessa didática que ele aprendeu do próprio Cristo. Aprendeu do próprio Cristo. Como o senhor colocou, pastor Venâncio, hoje a problemática de nós professores que têm um compromisso com a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, é isso. Você ter a certeza do texto, estudar o texto, fazer uma hermenêutica, fazer uma exegese do texto, o texto está te afirmando aquilo ali, você busca dicionário. Você tem um aparato para te dar certeza e não te trazer dúvida. Porque a pior coisa do mundo é se eu for aplicar um texto e eu ter dúvida ali. Será que é isso mesmo que está dizendo? E aí, o senhor aplica ou não aplica o texto? O senhor afirma ou não afirma o texto? E aí, algumas linhas teológicas, ela vai abrir esse leque. Aí um aprende do Kant, o outro aprende de outro teólogo, do Agostinho, e assim vai criando esse leque de desconexão. Mas o que é que Jesus ensinou? O que é que Paulo ele instrui aos Gálatas? Gálatas, capítulo 1. Se ainda que eu achei que eu preguei uma aqui. Não, bem antes. Cadê? Eu estou usando uma Bíblia de Genebra aqui. Mas o texto é coerente, né? Versículo 1, a partir do versículo 10, capítulo 1, a partir do versículo 10, Paulo vai dizer: porventura, procuro eu agradar ou o favor dos homens, ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Faço-vos, porém, saber, irmãos,
que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Baseado nisso aqui, tem que estar embasado todo o nosso contexto. A teologia é ruim de forma alguma. Ela vai te levar a patamares que a Bíblia em si, se eu estudar a Bíblia 300 vezes, 200, 400, o texto é esse aqui. Você pode aprender coisa diferente dentro do mesmo texto. Mas as linhas teológicas, muitas vezes, elas divergem e traz coisas que nem mesmo o teólogo ele pode comprovar aquilo. Desnecessário. Exatamente. Ratificação, né? Exatamente. Ele traz umas linhas uns leques bem extensos do texto. E Paulo, quem era Paulo? Um dos homens mais instruídos. Paulo escreve 13 cartas, ou podemos afirmar 14, que é a carta aos Hebreus também, foi ele que escreveu. Essa identidade se perdeu ao longo dos tempos. Mas ele escreve essas cartas, todas as cartas doutrinárias para igrejas, para povo que já conhecia Cristo. E quais as recomendações? Não aparteis dos caminhos do Senhor ou de Cristo, o qual recebeste para santificação e salvação. E Paulo ele afirma que ele não aprendeu do homem, embora ele já era um homem instruído. Poliglota, como o mestre costuma dizer, mas ele, com muita humildade, diz que o evangelho que ele ensina, que ele prega o evangelho de Cristo. É interessante. E não foi 1 ano nem 2. Por alto de 3 anos aprendendo de Cristo para depois pregar e anunciar o evangelho. Os teólogos hoje, né? Quanto tempo eles aprenderam com Cristo? Há 1 mês de faculdade na internet, eles já estão com anel de teologia. Exatamente, aí cresce dizendo que é teólogo, né? Traz um anel de teologia, mas distorcem primariamente o mandamento de Jesus. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que eu já vos tenho ensinado. Mateus, que é o escritor, que era discípulos, é somente Mateus e João. E ele escreve as palavras de Cristo. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Marcos, Lucas. Vai reafirmar isso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que eu já vos tenho ensinado, instruído, dependendo da tradução. Então, se nós deixarmos os pilares fundamentais da instrução da doutrina, a gente acaba incorrendo, e há quem diga que tem teólogos daí que parece que já tem mais poder nas igrejas do que a própria palavra de Deus, e é esse que é o nosso problema. Por isso que muitas das vezes hoje os textos são bem desconexos. E aí vem as linhas de traduções e interpretações, né, que isso acaba gerando outro conflito, muitas das vezes teológico. Um pastor prega um, o outro já prega outro. É o que o senhor disse, né? O senhor trouxe um contexto, o pastor já refutou, e o senhor já preferiu para não incorrer em outros problemas. Mas a forma que o senhor estava pregando, ela está pautada mais aonde? No ensino de Cristo? Ou no conceito teológico? É isso que nós precisamos manter sempre na igreja. A palavra de Cristo, ela vem em primeiro lugar. São fundamentos para a igreja. Amém. E sabe uma coisa também, é o seguinte: Paulo ele tinha a ferramenta certa, mas ele não sabia usar ela, né? Ele tinha conhecimento da lei, só que ele tinha ela na perspectiva do homem, na visão do homem, não na visão de Cristo. Então, quando ele passa a ter o conhecimento na visão de Cristo, ele entende que tudo aquilo que ele aprendeu é aplicado de uma forma errada. Esterco. Justamente. Ele desconsiderou aquilo. E aí, quando você aprende da forma certa, você entende que a lei ela é para matar o pecado, não a vida. Pelo contrário. Entendeu? A graça, ela traz a vida. Justamente. É isso que ele chegou ao ápice do conhecimento, foi quando ele entendeu isso. Exatamente. E, olha só, lembrando que Jesus, ele afirma que o Espírito Santo, quando ele vier, ele vos fará lembrar de tudo o que tem que dizer. Glória a Deus. Que condução, né? O varão é o seguinte: como a gente identifica hoje, né, uma pessoa hoje. É a 9 já? É a 9, nós vamos para a 9. Como a gente hoje vai identificar uma pessoa vocacionada para o ministério do ensino? Como que o senhor vê hoje
Como que o senhor identifica hoje uma pessoa vocacionada para ensinar a palavra de Deus? O mecanismo primário a observação é se realmente ele é cheio do Espírito Santo, ou tem o Espírito Santo. E as observações são as vocações, como ele aplica a palavra, como ele se maneja a palavra, como ele está diante de Deus, com reverência, com respeito. Porque se o senhor pegar qualquer pessoa que ele vem, né, de qualquer forma, sem essa análise, primeiramente, o Espírito Santo ele é humilde. O Espírito Santo ele vai estar na vida da pessoa para que o nome de Jesus seja glorificado e o Evangelho pregado. Se a pessoa não traz esses requisitos de humildade, está ali apto a ser disciplinado, discipulado, aconselhado, essa pessoa não pode estar diante de uma função maior, que é ensinar, instruir. E esses têm que ser os modos pelo qual a pessoa tem que se destacar. Se ele está apto a ser um instrutor da palavra, ser um obreiro na igreja, ser um professor de escola dominical, estar ali diante da igreja de Cristo para servir a igreja de Cristo, porque quem está ali servindo, primeiramente, é de uma forma gratuita e voluntária, e tem que ser por amor. Isso pode ser capacitado pelo Espírito Santo. Se ele não traz esses requisitos, essas qualidades, eu acho que ele ainda precisa ter mais um pouco de observação para ver se realmente ele vai se destacar por aí. É lógico que muitos eles vão se destacar quando eles recebem a função. Verdade. E aí precisa de uma observação mais apurada do próprio pastor, acompanhar como é que ele se converteu, como é que ele vem se comportando, como é que ele vem se sujeitando aos pastores, porque devemos isso aos pastores, embora seja difícil. Eu falo pela condução. E aí, trazendo esses requisitos, eu acho que ele está apto a receber um voto de confiança, né, de análise dos pastores, de observação, e assim, as pessoas hoje não têm noção do que é um ministério, né, Valdir? A verdade é essa. É porque, tipo assim, cada ministério hoje ele traz consigo uma gigantesca responsabilidade. E o ensino hoje da palavra de Deus, o apóstolo Tiago ele vai dizer, no capítulo 3, verso 1, o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo. Aquele que é apto a ensinar, naquele dia ele vai ser julgado com mais rigor. E aí o texto vai dizer que haja dedicação. Então, hoje em dia, muitos são chamados, muitos. A gente até falou isso aqui uma vez sobre isso, né, Venâncio? Chamados e vocacionados. Todos são chamados para a salvação. Mas alguns são vocacionados para um determinado ministério. Correto. Então, eu acredito que nós estamos hoje carentes de pessoas assim, sabe? De mestres da palavra, que amam ensinar a palavra de Deus. A verdade, hoje, a gente está carente de muita coisa, né? Se eu pudesse hoje, de uma forma assim, poderosa, se Deus me desse tal autoridade, eu determinaria não consagrar mais ninguém lá daqui para frente. Não consagrar mais ninguém, literalmente. Não sei se isso é possível, porque daqui a pouco, né, o pastor ele vai cansar, ele vai chegar a uma certa idade, né, se Cristo não voltar até lá, e quem vai dar continuidade? Agora, se o senhor analisar como Paulo preparou os pastores para aquelas congregações que tinham problema, aí você vai ter um olhar diferente. Como Paulo preparou Timóteo, como Paulo preparou Tito, como Paulo preparou Filemão, então, como Paulo preparou aqueles homens. Quem eram aqueles homens? Eu vou ser sincero com você, tecendo isso que você falou, a questão acho que não está muito no que consagra. Está o peso do que vai ser consagrado. Exatamente. Porque eu vou ser sincero com você, se um pastor fosse consagrar o outro e instruísse, igual o apóstolo Paulo instruiu as cartas pastorais, segundo os teólogos falam, o cara ia falar: não, acho que não consigo encaixar isso ali, não. Não, sim, eu digo assim. Agora o que eu vejo não é isso. O que eu vejo de consagração é o seguinte: consagração, vamos ser um pouco polêmico. Consagração pelo valor do dízimo, consagração por causa do status, por causa do network, por causa da recepção. Aí, por causa dos seguidores.
Aí é diferente, igual vamos supor, uma famosa aí mesmo, foi lá na igreja do pastor Silas Malafaia, eu acho que é Vitória para Cristo, falou que se sentiu constrangida porque ela estava chorando, aceitando Jesus e gravaram ela. Mas passou uma semana depois, ela foi lá no Pablo Marçal, foi batizada e gravou e riu. Então, há uma diferença. Mas eu acho, mano, sabe o que acontece, Fernando? Quando Lucas escreve lá em Atos, escolhe entre vós 7 homens, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, o qual nós encaminhamos para essa obra. Exatamente. A obra do ensino, a pessoa, a primeira coisa, precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus ou ter o Espírito Santo. Segundo, que instrui bem a sua casa. Porque se você não domina bem a sua casa, como você vai cuidar das coisas do Senhor? Você entendeu? Se torna um paradoxo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Mas a pauta secretária, Valdinei, é a questão seguinte: o Jota levantou uma bola aqui pra gente ir para o final, que o tempo estourou. Que foi a questão seguinte: ele por ele, mediante. É igual eu falo, vou ser sincero com você. É uma mentira o pastor que fala assim: ai, tem igreja que hoje é carente da palavra de Deus. Mentira. O tanto de pregação que tem, o tanto de pastor que tem, o tanto de culto que tem. Mentira. Hoje as igrejas estão carentes do evangelho simples. Exatamente. De voltar a pregar o evangelho simples. Você falou tudo. Talvez, pastor, o problema não esteja na consagração, mas quem está sendo consagrado. Isso. É cheio do Espírito Santo, tem o Espírito Santo na vida, tem a conduta do Espírito Santo, tem mesmo a santificação. O que é santificação? Entendeu a santificação? O projeto o qual Deus se... Tem outra problemática que é tudo é Deus. Aí o pastor fala, não, Deus está te chamando, mas Deus não tocou no indivíduo, ele vem porque ele acreditou no pastor. E aí quando ele vem para cá, não é nada daquilo que ele imaginou. Opa, Deus não está com ele. Ele abandona. Abandona. Quando eu falo em relação à consagração, assim, por mim, é porque assim, ó, a gente hoje vive um tempo onde a gente consagra muito e exerce pouco. E aí, quando eu falo a gente, irmãos, pelo amor de Deus, vocês entendam aí, tá? Em nome de Jesus. Eu não estou dizendo nós aqui, estou falando a igreja no geral, consagra No muito. geral. Só que está faltando pessoas apaixonadas pela obra. Então a gente tem muita gente consagrada e poucos apaixonados. Quando você pega, por exemplo, Aquila e Priscila, foram 2 discípulos de Paulo, o texto não diz, eu pelo menos ainda não confesso, que a professor só me corrija se eu estiver errado, que eles foram, por exemplo, consagrados pelo apóstolo, pastor, missionária, diácono, essas coisas. Mas que eles eram cuidadosos da obra que lhe foram confiados. Eles eram apaixonados por aquilo que eles faziam. Então hoje está faltando isso. A gente está faltando hoje pessoas com prazer em fazer a obra de Deus, apaixonadas pela obra de Deus, apaixonadas pela palavra. Sabe, antigamente a simplicidade, ela trazia a glória de Deus sem muito esforço. Sem muita psicologia. Entende? Hoje, infelizmente, cara, tá difícil da gente ver a glória de Deus hoje manifestar no nosso meio. Verdade. Não tá fácil. E eu acho que a pessoa tem que voltar a ser servo. O primeiro requisito. Volta a ser servo. O primeiro requisito. Posso trazer aqui um tema polêmico? Pode ir, fica à vontade. Se você quiser, você pode deixar para um gancho para voltar depois. Dentro do conceito do conceito católico, um padre ele tem que fazer 3 votos: humildade, obediência e castidade. Esses 3 votos é exigido para que ele receba o celibato, receba ali o ministério, seja ali um paróquio de uma região. Isso, Na verdade é um jesuíta. Exatamente. Mas tem outras classes. Hoje, o requisito para que o indivíduo seja consagrado, o mestre de lei disse muito bem. Primeiro ser o quê? Homens Cheios do Espírito. E depois, temente, que tenha sua casa sob sujeição, ordenação, ou seja honesto. E essa problemática hoje chegou até nós, as congregações. Seja casado, porque está consagrando pessoa, pastor que não é casado, aí pega as irmãs. Mas Fica ruim. Aí é problemático. Tem líder hoje que é casado mais de uma vez.
a Bíblia, Vamos entrar nesse bolé. no requisito bíblico, É casado com uma mulher só. é permitido o homem ter mais de uma esposa? Claro que não. Exato. É permitido? Não é. Pela lei da O palavra primeiro é errado. conceito é que seja marido de uma só mulher, que tenha a sua casa sobre sujeição e ordenança, que seus filhos, né, o recebam ali a ordenança, governe bem e seja modesto, né, hospitaleiro. Então todos esses requisitos parece que fugiu. O senhor, antes de abrir o programa aqui, o senhor trouxe uma problemática que hoje é uma realidade, né? Será que nós podemos falar? Fica à vontade, vou falar. É a quantidade que vem dentro do envelope. Mas aí nós perguntamos. Semana passada eu fiz uma pergunta para uma determinada pessoa. Será que Deus, como está escrito no texto de Efésios capítulo 4, será que Deus daria um pastor para uma congregação para ele destruir a congregação? Eu não acredito nessa hipótese. Porque o Espírito Santo ele veio para construir, para a edificação do corpo de Cristo nos santos. Um indivíduo que ele se intitula pastor e ele vem destruir uma congregação, não levando ela a Cristo. Ele é um anticristo. Obrigado, pastor. E eu vou ser sincero com o senhor, eu tenho um dito comigo ainda mais forte. O altar de Deus não perece por causa de ninguém. Pode fazer o que você quiser, pode montar seu clubinho achando que você vai seguir segundo a sua vontade, mas se você envolver o nome daquele que tudo pode, meu filho, você pode ter certeza. Falar igual os antigos, tem de validade, né? Entendeu? Vamos lá, pastor, estou ministrando, hein? Amém. Está profetizando. Vamos lá. Infelizmente, nós chegamos ao fim. Vamos convidar o senhor, se o senhor se aceitar, para evoluir outros assuntos. Que deu para ver que o irmão Judivan É um homem instruído. é um homem que é cirúrgico, né? Estou tentando aprender. Vamos lá. Isso aí. Esse 9 anos tá tentando aprender, imagina eu, hein, Barão? Que nem saiu do berço ainda. Nós temos 3 perguntas finais, como o senhor é a primeira vez. Perguntas vai e volta, sabe? Aquelas perguntas resposta rápida. Então, vai lá a primeira pergunta para o senhor, olhando para aquela câmera. Quem é Jesus para o senhor? Jesus para mim é o Salvador da minha alma, que morreu por amor da humanidade e ressuscitou o terceiro dia, prometeu em voltar e ele voltará para nos buscar. Amém. Segunda pergunta. Se hoje uma pessoa que está ouvindo quiser sentir no coração tocado pelo Espírito Santo de Deus e em começar a caminhada, qual conselho que você dá para quem está começando a caminhada com Cristo hoje? O primeiro conselho é confessar-se a Cristo. O caminho é extenso, mas é maravilhoso com a proteção do Espírito Santo. Você nunca estará só. Jesus é quem garante isso. E a caminhada em Cristo, ela exige passar pelo caminho estreito. Talvez no início tenha muitos espinhos, mas Jesus prometeu que nunca estará só. Você não andará só. Jesus não deixa filho órfão. E o melhor de tudo, que a promessa da vida eterna te espera, te aguarda, né? E para você que quiser acompanhar ou fazer parte dessa família, é uma família que o próprio Deus comprou com o sangue de Jesus Cristo, selou com o Espírito Santo, essa família te abraça, te espera, braços abertos e aceita você da forma como você vier. Mas aqui nós temos que passar pelo requisito de Cristo, que é aquela forma da perfeição de nos tornarmos cristãos. Ser família de Deus é ser participante do céu ainda na terra. Para isso nós precisamos ser doutrinados pela palavra de Deus, que é o nosso ponto de partida para nós chegarmos a Cristo e ao céu. Amém. Faz corte dessa. Terceira pergunta, no nome de Jesus Cristo. Você sabe, se Jesus não voltar até lá, todos nós vamos ter que morrer. Né? Está ordenado o homem morrer uma vez só. Após a morte, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Se hoje fosse o último dia da sua vida, qual seria a última mensagem que você deixaria para a Igreja de Cristo? A última mensagem seria não voltar atrás, não retroceder jamais, não negar os princípios de Cristo, porque Cristo e seus discípulos sofreram
o martírio, para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade de conhecer a Ele, conhecer a Sua palavra, e hoje estar num lugar como esse, manejando essa palavra, para levar até vocês também a oportunidade de conhecer a Cristo. Se hoje fosse o meu último dia, eu diria que até aqui Cristo me ajudou, me fortificou, me santificou e me aperfeiçoou para ser um ministro ali na escola dominical, para pregar a sua palavra e a instruir aqueles que vêm sedentos para receber a mensagem. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço uma vez mais pela indicação do nosso irmão Rodney. Tá bom? Deixa a saudação aqui para o pastor Jonathan. E vai ficar aqui também, depois só passa para ele, o endereço da Igreja do Senhor. Tá bom? Obrigado por tudo, gente. E até a próxima. Fica aí com o doutor em teologia. Eita, glória, meus irmãos, mais uma vez aqui, Deus nos concedeu a oportunidade. Sou grato pela vida do irmão, também pela vida do irmão Rodney, por todos que estão aqui presentes, o Rafa, a Aline, o pastor Venâncio. E queridos, não deixa de curtir, amém, o nosso canal, não deixa de compartilhar com seus amigos, tá bom? Se você que está nos ouvindo, está nos assistindo ainda não se inscreveu, se inscreve, nos ajude a chegar aos 400 inscritos. Tá bom? Eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar muitas vidas. Paz, que Deus abençoe. Amém, pastor? Amém. Deus abençoe sua família. Amém? Amém. Glória a Deus. Costume, não adianta, a gente vai vendo lá na frente. Profetizando. Deus abençoe sua família, pastor Venâncio. Irmãos, tá na paz do Senhor. Até a próxima. Amém.